Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Tem uma mensagem, uma direção bem rápida para a sua vida nessa manhã. Eu tenho convicção que Deus vai falar contigo. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu tenho um convite mais do que especial. É que a partir de segunda-feira nós vamos começar aqui, gente, uma série sobre dons espirituais. Isso mesmo. Então, se você quer saber mais sobre dons espirituais, já está mais do que convidado, porque nós vamos passar as próximas 2 semanas mergulhando nesse tema e eu tenho certeza que vai ser um instrumento de capacitação do céu para a sua vida. Então hoje, último devocional, antes de nós entrarmos na série, nós vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18, que diz assim, ó: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Gente, esse texto aqui é carregadíssimo de significado. Mas eu vou simplificar para você de um modo que tudo fique claro no teu coração. Qual é o contexto aqui? Paulo está escrevendo uma carta à igreja que ficava na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade do Império Romano, para muitos a segunda maior cidade de todo o Império, ali perdendo apenas para Roma. E Éfeso, bem como o Império Romano naquele momento, era um povo pagão. O povo que morava ali, a religião da maioria daquelas pessoas era o paganismo, era o politeísmo, haviam muitos deuses sendo cultuados. Só que mesmo nessa infinitude de deuses do panteão romano, grego, ali na cidade de Éfeso, haviam alguns deuses que se sobressaíam, ou seja, em algumas cidades, alguns deuses eram mais cultuados do que outros. E o deus cultuado por excelência na cidade de Éfeso não era o maior sozinho. Tinham uns 2 ou 3 que eram mais cultuados ali em Éfeso. Um deles era o deus Dionísio. Na cultura grega, na mitologia grega, Dionísio é o equivalente ao deus Baco na cultura romana, tá? Então, se você ouvir falar do deus Dionísio e o deus Baco, são os mesmos, é o mesmo personagem com representações diferentes. Para os romanos, o deus Baco, para os gregos, Dionísio. E basicamente, Dionísio tinha como elemento símbolo o vinho, porque o culto a Dionísio envolvia um pedido para que a colheita de vinho fosse próspera, e também todo aquele culto feito para Dionísio era um culto que envolvia bastante embriaguez de vinho. Quando se fala em culto, nós que somos de uma cultura cristianizada, a gente tem a ideia de uma celebração formal, de algo onde há o respeito, ao amor, a cordialidade entre as pessoas, mas não era muito bem assim no paganismo. Na verdade, o culto ao deus Dionísio era uma grande orgia, um nível de promiscuidade do mais alto que você imaginar. Inclusive, olha que detalhe interessante, e a chave do nosso devocional, o vinho servia como elemento desinibidor para que as pessoas participassem daquele nível de orgia. Você consegue imaginar um nível de pecado que você precisa tomar substâncias para se desinibir, poder mergulhar naquela infinitude de pecado? Esse era o tipo de culto que o deus Dionísio buscava e que o povo de Éfeso fazia. Então, o povo de Éfeso sabia exatamente qual era o poder do vinho como um potencializador do culto que eles prestavam para Dionísio. Agora o apóstolo Paulo vai pegar esse elemento que é central na cultura de Éfeso, ele vai dizer o seguinte, olha, não vos embriaguem com vinho. Gente, você tem que entender que todos os cristãos que estão na cidade de Éfeso eram ex-pagãos. Isso não está ainda naquele tempo onde, às vezes você está numa família que seu pai é cristão, seu avô é cristão, seu bisavô é cristão, já tem uma geração de cristãos ali na sua família, mas as pessoas estavam conhecendo o cristianismo, está tudo muito embrionário, a coisa está começando ainda. Então, a maioria dos cristãos aqui tinha um envolvimento pesado com o paganismo, se converteram a Cristo. Paulo usa esse elemento do paganismo para ensiná-los. Ele diz o seguinte, olha, antigamente
vocês se embriagavam com vinho para poder se encher de Dionísio. Agora, vocês vão se encher do Espírito. Olha o comparativo. Se para fazer a vontade de Dionísio era preciso se embriagar com muito vinho, para fazer a vontade de Deus é preciso se encher do Espírito. Não há nenhum cristão na face da terra que consiga viver a vontade de Deus sem a presença do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo, ele é aquele que vem fazer morada em nós no mesmo momento em que nós fazemos uma aliança com Jesus. Quando você faz uma aliança com Jesus, você já é morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero até aproveitar um versículo aqui, deixa eu procurar agora que eu não tinha salvo antes, para mostrar na Bíblia como você é morada do Espírito Santo assim que você faz uma aliança com Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí em Efésios, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Vou colocar aqui na minha Bíblia digital no computador, não tinha salvo esse versículo específico. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que diz. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez, nele, ou seja, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no momento que você creu no teu coração, você ouviu o evangelho, creu no teu coração, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, nós já somos morada do Espírito Santo. Agora, existe uma diferença entre ser morada do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. O convite do apóstolo Paulo não é só para você ser morada do Espírito. O convite do apóstolo Paulo é para você ser cheio. Tiago, qual a diferença entre ser morada do Espírito e ser cheio do Espírito? O ser cheio do Espírito dá uma conotação de plenitude, dá uma conotação de entrega total e completa a Deus. E por que nós precisamos refletir nisso? Porque muitas vezes nós buscamos servir a Deus basicamente como se fosse uma luta entre carne e espírito, tudo bem, até aqui é bíblico, mas muitas vezes a gente tenta, digamos assim, olha, pelo menos eu estou ganhando de 51% a 49%. Você está com a luta interna e você não entregou ainda teu coração completamente, a tua vida não está completamente entregue a Deus. Você até ama a Deus de verdade, mas você não ama de todo o coração, entende? É diferente você amar e você amar de todo o coração. É diferente você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo vive a plenitude da vontade de Deus. E quando você é cheio do Espírito Santo, as suas vontades carnais, elas são crucificadas. O seu eu é crucificado. Você começa a mortificar a sua carne e viver a vontade de Deus. Ei, você quer de fato experimentar a plenitude da vontade de Deus para a sua vida? É preciso ser cheio do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa conotação com a embriaguez com vinho. Era como se, basicamente, se você chegasse num lugar como Éfeso, naquele tempo, e fosse cultuar o deus Dionísio, e fosse chegar para um culto do deus Dionísio, ela acontecendo uma orgia enorme, uma promiscuidade terrível, e você falasse assim, olha, isso aí eu não vou participar não, eu acho que isso aí é sujeira demais para mim. Eu sou pecador, mas nesse nível nem eu concordo. Aí a pessoa, o sacerdote, ia falar assim, olha, vem cá, degusta aqui uma taça de vinho, 2 taças, 3 taças, uma garrafa inteira. Chega uma hora que você bebe tanto, e o álcool tem esse efeito no nosso cérebro, né? Isso é científico. O álcool, ele traz um efeito desinibidor, ele meio que tira os filtros da pessoa e a pessoa faz tudo que dá vontade. Então, você vai ali ingerindo vinho, ingerindo vinho, ingerindo vinho, ingerindo vinho. Daqui a pouco, todos os seus instintos estão completamente descontrolados. E você está fazendo algo no culto do deus Dionísio, numa grande orgia, numa grande promiscuidade que você jurou nunca fazer, que você antes tinha nojo, que você não queria nem chegar perto. Então, o álcool fez a sua vontade ser libertada no mais profundo. Você está dando vazão para a sua vontade sem filtro nenhum. Agora, o Espírito de Deus, ele vai fazer um efeito diferente. Ao invés de você ser escravo da sua carne, ao invés de você ser escravo da sua vontade, o ser cheio do Espírito
vai fazer você escravizar os teus pensamentos e as suas vontades aos pés de Jesus. Você pode até ter uma vontade, mas no momento que você entender a vontade de Deus, entender que ela é melhor para você, não haverá dificuldade em você entregar a sua vontade para Deus e viver a vontade de Deus na sua vida. Quer experimentar a plenitude da vontade de Deus na sua vida? Encha-se do Espírito. Se você for ler o capítulo 5, o capítulo 6 de Efésios, eu sempre recomendo isso, né? Um devocional aqui não dá para ler muita coisa, mas você pode ler na sua casa tranquilamente depois que o devocional acaba. Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele dá conselhos sobre como se encher do Espírito. Nós lemos Efésios 5:18. No verso 19, ele já mostra como se encher do Espírito, falando entre si com salmos, verso 19, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que você faz um devocional, toda vez que você alimenta o teu lugar secreto, toda vez que você se enche da palavra de Deus, toda vez que você adora ao Senhor, você está se enchendo do Espírito, está fortalecendo o teu coração em Deus, a tua vida em Deus. E dessa forma, você consegue mortificar a sua carne, você consegue perceber melhor a vontade de Deus, você consegue obedecer a Deus com mais facilidade, você consegue desfrutar da presença de Deus, da qual não há nada que se compare nessa terra. Eu acho interessante uma explicação do John Piper, talvez alguém aqui já deva ter visto, quando o John Piper fala o seguinte: o problema não é buscar prazer. Afinal de contas, muitas pessoas associam prazer a pecado e acham que viver com Deus é não ter prazer. Eu tenho que ter força para não ter prazer. Não, segura, calma. Deixa eu te explicar. O problema não é buscar prazer. O problema é se contentar com pouco prazer. Por quê? O nível de prazer que o pecado te traz na carne nem se compara com o nível de satisfação que o Espírito de Deus te dá quando você está no centro da vontade de Deus. Eu vou falar um exemplo aqui para a gente fechar o devocional. Talvez você nunca tenha vivido isso, mas se você já viveu, só se você já viveu, você vai comentar isso, seja nos comentários, seja no chat, mas você vai confirmar se você já viveu, você vai confirmar se o que eu estou falando é verdade ou não. Gente, quando você está buscando a face de Deus, em oração, orando, firme mesmo, todo dia, não é aquela oração de 1 minuto, de bom dia, aquela oração antes de comer rápido, que você está com muita fome, não. Aquele tempo que você para dia após dia para buscar a face de Deus em oração. Não tem nada nessa terra que se compare à satisfação de estar no centro da vontade de Deus. Aqueles dias onde talvez está passando, às vezes, até uma prova pesada, mas a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus que está contigo, faz com que você tenha uma satisfação que nada nesse mundo, que nada na carne vai poder te dar. Esse centro da vontade de Deus, essa plenitude de Deus, ela acontece em nossas vidas quando nós estamos cheios do Espírito. E esse Espírito Santo, inclusive, que mora em nós e quer nos encher dele, ele também tem muito a nos ensinar através dos dons espirituais. É por isso que semana que vem nós vamos fazer uma série preciosíssima sobre isso. Eu quero que você anote na agenda. Aliás, deixa eu já confirmar aqui. A gente vai orar para terminar o devocional, mas você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, seu primeiro convite, tá? Se inscreve aqui no canal, esteja conosco de segunda a sexta sem falta, 7h30 da manhã, e eu sempre deixo fixado nos comentários o link do nosso grupo do WhatsApp, onde eu envio diariamente os nossos devocionais. É dessa forma, você não perde nenhum, você se mantém constante aqui todos os dias, começando o dia ouvindo a palavra de Deus, escutando algo do céu para o seu coração. Então, clica no link que está fixado nos comentários, entra no nosso grupo, que é fechado, não tem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp. E lá, apesar do grupo ser fechado, você pode adicionar outras pessoas. Então, se tem alguém que você entende, olha, vai ter uma série sobre dons espirituais, vem aprender, vai ser uma bênção, adiciona a pessoa também lá no devocional, lá no grupo do Zap, manda esse link para ela. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas através dessa série, se Ele nos permitir vivenciarmos aqui nos próximos 15 dias, as próximas 2 semanas desses devocionais. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu Santo Espírito estar disponível para nós, está disponível em nós. Meu Pai, às vezes nós não temos
como mensurar a preciosidade que é isso. Ter Deus morando dentro do nosso coração. Senhor, nos ensina a valorizarmos isso e a desfrutarmos disso, a aproveitarmos isso. Nos ajuda, Pai, e enche-nos com Teu Espírito. Esse é o nosso clamor. Não nos deixe passar por essa terra desperdiçando essa rica oportunidade de ter intimidade contigo, Pai. De ter um secreto contigo. De poder ser um contigo, ó Deus. Eu quero te pedir, derrama mais intimidade, derrama mais fogo, derrama mais sensibilidade, derrama mais unção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente. Tamo junto. Deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para o nosso devocional ser espalhado para mais pessoas. E comenta aqui embaixo qual foi a parte desse devocional que mais falou para o teu coração. Teu comentário é muito importante. Teu feedback eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários. Por coincidência, essa semana teve tantos comentários. Foi assim, bem acima da média, bem fora da curva mesmo. Ainda não consegui responder todos. Já li todos, não consegui responder ainda, mas sempre faço questão de ler, curtir e responder todos os comentários. Só essa semana aqui deu um atrasado, porque, glória a Deus, teve muito mais comentário do que a média aqui dos devocionais. E o Senhor Deus seja exaltado por causa disso. Tá bom? A gente se vê por aí, segunda-feira, começa a nossa série. Vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Eu conto com a tua presença aqui. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.